Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos. Esse programa que vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas, no canal da Seitonê do Brasil no YouTube. Não lembrem-se aí de se inscrever no canal, deixar a sua curtida, apertar o sininho para sempre que tiver novos vídeos você receber as notificações. Aproveite também para compartilhar com a família, com os amigos. Com certeza tem pessoas à sua volta que podem se beneficiar muito do que a gente vai conversar, estudar e conversar aqui juntos hoje. E você também mergulhe nesse estudo, se entregue a esse diálogo aqui com a gente. O nosso tema de hoje é Ponha-se no lugar do outro. Eu sou a líder da Iluminação Gardênia e vou mediar esse diálogo com um time muito especial de orientadores que eu vou apresentar para vocês agora. Preletor da sede internacional, preletor Carlos Alberto da Silva, está aqui conosco, muito obrigado. A preletora em grau júnior, Marisa Batista da Silva Negrão, seja bem-vinda, preletora, muito obrigado. E a líder da iluminação, Aline Thieme Colombo Yokoyama Moraes. Bem-vindos, preletores, líder da iluminação, muito obrigado. Obrigada pela presença de vocês. E vamos agora, passar para esse diálogo, essa troca, troca de percepções e de entendimento, em forma de estudo, que vamos falar hoje aqui. E para iniciar esse assunto, ponha-se no lugar do outro, vamos começar com uma reflexão, Por que eu preciso me colocar no lugar do outro? Por que é importante? Em quais situações eu devo me colocar no lugar do outro, preletor Carlos? Muito obrigado. Que alegria estar aqui participando desse programa com todos vocês. Muito obrigado. Querida amiga, líder da Iluminação Gardênia, essa é uma reflexão muito profunda. Por que eu devo me colocar no lugar do outro? Bom, antes de qualquer coisa, cabe a gente lembrar que, segundo o ensinamento da Seitonê, nem existe esse outro, porque, na verdade, somos todos um só. Embora sejamos todos filhos de Deus, e, na essência, sejamos todos um único ser, cada um de nós possui personalidades distintas, personalidades diferentes, o que faz, muitas vezes, parecer que somos, então, distintos uns dos outros. Mas, se eu lembrar que a essência, que por trás dessa aparente distinção existe algo que nos conecta, algo que nos faz único, eu começo a entender o seguinte, que devo me colocar sempre no lugar do outro,
principalmente quando eu trago dentro de mim assim, devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, né? Então, Cristo nos ensinou, faça ao outro o que deseja que seja feito para ti. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma perspectiva do ambiente, uma perspectiva da situação diferente do que quando eu olho o mundo ao meu redor e enxergo apenas a mim, apenas o meu próprio interesse. Colocar-se no lugar do outro não deixa de ser um grande exercício da prática do amor, já que o amor, aprendemos na Seichonoye com o nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, nada mais é do sentimento que faz entender que eu e o outro somos um. Então, colocar-se no lugar do outro é justamente entender isso. Eu e o outro somos um e estamos unidos pelo amor. Isso mesmo. Obrigada, preletora Marisa, líder da Alumna Salim. Fiquem à vontade também para contribuir com essa questão, né? Colocar no lugar do outro, porque... Eu acho que em primeiro lugar, né, queria cumprimentar a todos, queridos amigos preletores, líder da Iluminação Gardênia. Prazer enorme estar aqui nessa roda de conversa, bate-papo tão importante, falar sobre a verdade, né? Sempre um prazer. E acho que sobre esse tema da importância da gente se colocar no lugar do outro, eu, enquanto jovem, participando assim dos diferentes meios aí da minha vida, eu percebo que as pessoas costumam usar essa frase muito nos momentos de desafio. Quando a situação não está boa, a gente fala, ponha-se no lugar do outro. Mas eu sempre fico pensando que na Seichonoye, na verdade, a gente usa essa proposição em todos os momentos da nossa vida. Tem uma norma fundamental dos praticantes da Seichonoye que diz que a gente deve ser atencioso, né, para com todas as pessoas, coisas e fatos. E acho que é um pouco disso, né, do ensinamento da Seichonoye, da gente ser atencioso com todos e se colocar no lugar do outro. É olhar não só nos momentos desafiadores, mas também em cada detalhe. É isso mesmo, Aline. E a minha contribuição, assim, é essa capacidade, né, de se colocar no lugar, né, da outra pessoa, no sentido de você começar a entender, compreender a outra pessoa, né? As suas ações, as suas reações, os seus sentimentos, né? Compreender as emoções alheias, né? Fazer com que a gente realmente seja um ser empático, fazer com que a gente saiba ouvir, refletir sobre vários pontos de vista, que não é exclusivamente somente o nosso, mas o outro também, né? Ser capaz de entender melhor as diferenças de opiniões, as diferenças das pessoas, né? E reagir de uma maneira mais positiva em relação ao outro, né? Então, como o preletor Carlos falou, aqui na Seichonoye a gente coloca que nem existe o outro, né? Que somos todos um, né? Então, nessa perspectiva de que somos todos um, de manifestarmos esse amor profundo realmente pelo outro, a gente tem que ter esse entendimento, essa compreensão de saber ouvir, de ter real interesse na perspectiva do outro, e assim nós nos colocamos realmente no seu lugar, né? Mas, para tanto, a gente também tem que saber o nosso lugar, né? Qual que é o nosso lugar, né, nesse mundo, né? Qual é a nossa visão de mundo que faz a gente realmente compreender a visão do outro, né? Precisamos também ter consciência, né, da nossa visão do mundo, do como nós estamos presentes nesse mundo para estar compreendendo também o outro. Preletora Marisa, muito interessante, e aí eu trago uma outra reflexão, né? Porque, então, você nos falou que ter empatia, se colocar no lugar do outro, então, é ter empatia. Mas, como você trouxe também, ver a partir da visão do outro, mas muitas vezes eu, dentro da minha experiência fenomênica que eu tenho, ou dentro do que eu consigo ver e enxergar ao meu redor, eu não consigo, às vezes, me colocar efetivamente no lugar do outro e entender o ponto de vista dele, porque eu não tive as mesmas experiências que ele.
né? Como fazer isso, de se colocar no lugar de uma pessoa que às vezes conta, né? Ah, eu vivi tal coisa, e às vezes a gente fala, nossa, eu imagino a sua dor, mas a gente às vezes não consegue imaginar o que o outro realmente viveu, né? Como lidar com essa situação? É que é engraçado que a gente fala, né, nessa de colocar, né, no lugar do outro, mas isso é realmente como você falou, é muito difícil, porque cada um tem uma história, né? Cada pessoa tem a sua história de vida, né? Ela traz histórias emocionais, mentais, espirituais, né? Que faz com que a pessoa realmente tenha verdadeiras histórias, e às vezes a pessoa até é bem nova, né? Bem jovem, e já passou por tantas coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Que passou. Mas isso não significa que a gente não possa ser sensível, né, àquela vivência, né? Se sensibilizar pela vivência do outro. Estar assim pronto para realmente ouvir o outro, ouvir a sua história, né? A sua história de vida e se sensibilizar com aquilo, né? Pode ser que realmente você não seja capaz de estar lá, olha, não vivi isso, né? Nunca na minha vida passei por isso. Mas isso não significa que você não se sensibilize, né, por aquilo que a pessoa está vivendo, né? E isso é a empatia, de você se sensibilizar pelo tudo aquilo que a pessoa também está passando. E aí sim entra-se num processo de reconciliação e compreensão do lugar que a pessoa está, né? Onde que ela, a presença da vida daquela pessoa naquele lugar. Pode ser que realmente você não tenha, né, aquela coisa de, ai, nossa, nunca vivi isso, mas eu entendo, né, essa vivência. Eu procuro compreender essa vivência, né? Entender realmente as pessoas. Se me permitem, né, no que Pois a não, Marisa, Caio. na querida Marisa estava aqui explanando, me veio à mente uma experiência que eu vivi num seminário para juvenis. Juvenis, na Setioné, nós consideramos aquele público de 11 a 14 anos. Eu estava na academia de Biúna, no interior de São Paulo, e estava fazendo a explicação da prática da purificação da mente. É uma prática que ocorre normalmente nas academias de treinamento espiritual, em que a gente escreve nossos pensamentos, sentimentos negativos e o queimamos lendo a Sutra Sagrada da Chuva de Nectar da Verdade, com um profundo sentimento religioso. Chamamos isso, então, de purificação da mente. E quando estava fazendo a explicação, orientando o preenchimento do formulário, onde deveria preencher lá o sobrenome do papai, e o sobrenome de solteira da mamãe na outra linha. E aí uma juvenil veio falar comigo algo, né? Ela se aproximou até o palco e me falou assim, o tio, eu não tenho... e quando não tem pai? Eu não tenho pai. Aí eu falei, então você não sabe quem é seu pai. Ela disse, não, eu não tenho pai. Aí eu fiquei sem entender. E aí insisti com ela. Falei, não, mas pai você tem, né? Você não sabe quem é seu pai. E ela me surpreendeu, acho que a Aline estava nesse seminário, e aí ele disse, aí eu falei assim, não, mas você tem pai. Ela falou, tio, eu sou inseminação artificial. Né? E aí os olhinhos dela encheram de lágrimas naquele momento. E aí, eu olhando para ela, essa coisa de se colocar no lugar do outro, né? Eu já fiz tantas, dezenas, milhares de orientações pessoais ao longo aí de quase 40 anos de Seitianoye, mais de 30 de preletor, mas nunca tinha vivenciado essa experiência dessa dor, né, da pessoa, de uma adolescente tão jovenzinha sentindo essa dor. E aí eu falei para ela, respondi com muita convicção, você tem pai sim, claro que você tem, seu pai é Deus. Né? E aí, quando eu falei isso, né, ela abriu um sorriso, e aí eu disse a ela, né, então coloca o sobrenome do vovô, né, tá tudo certo, não tem problema. E aí ocorreu a purificação da mente, e quando chegou no final, para quem conhece essa prática da cerimônia da mente, da purificação da mente, tem um momento em que você permite que o público se manifeste do que sentiu na prática. E ela foi a última a se levantar, e ela veio e disse, né, que ela sofria por demais por não
saber, por ela achar que não tinha pai. E ela olhando assim para mim falou assim, mas hoje, antes de começar, o Carlos me disse que eu tinha pai sim, né, que meu pai é Deus. Né, e ela começou a chorar, né, e aí todos os juvenis, os orientadores, comissão organizadora que estava ali, começaram a chorar ali também. Né, então, achei que era legal, sabe, dar esse exemplo com esse sentimento, né, de se colocar no lugar do outro. Não só eu me coloquei no lugar dela, mas todos que ali estavam depois, ouvindo a ela, se colocaram no lugar dela e sentindo a emoção e a gratidão dela, se emocionaram tal qual. Aí a prova de que eu e o outro somos um. Somos um, isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso, professor. Mas aí, né, eu venho aqui um pouquinho antes. Se a gente não tivesse chegado nessa parte do que todo mundo se emocionou e sentiu esse amor, quando ela te relatou isso, e pode ser que no nosso dia a dia, né, ali no caso estava no seminário, mas no nosso dia a dia, se alguém muitas vezes vem contar uma história para a gente, eu falo, eu não tenho pai. Às vezes, o primeiro sentimento que vem é o de pena, né? É de, nossa, coitadinha, nossa, mas que dó, nossa, mas ai, como ela sofre, né? E aí eu queria entender, pelo ensinamento da Seitonoye, é correto a gente sentir pena, né? É a mesma coisa sentir pena e ter empatia? Como que é isso, Aline? Então, quando a gente sente pena, muito um sentimento contrário ao que o professor Carlos nos relatou, né? A gente está vendo aquela pessoa como um ser incapaz, um coitado. Isso é muito contrário ao que a gente acredita na Seitonoye, né? Que todos são filhos de Deus, dotados de capacidade infinita, seres perfeitos. Então, até resgatando um pouco do que o professor Carlos relatou, fiquei bastante emocionada em imaginar essa cena, porque por mais que o preletor não tivesse vivenciado uma experiência como a daquela juvenil, ele despertou no coração dele o amor, e o amor une, né? O amor une porque o amor é a mente de Deus, né? De reconhecer a perfeição no outro, de reconhecer o melhor naquele interior. E ao a gente despertar esse amor no nosso interior, a gente desperta o amor no interior das outras pessoas também. Então, a pena não é um sentimento correto. Pode parecer que sim, às vezes, né? Porque parece um pouco com uma compaixão e tudo mais, mas no final a gente só está acreditando no aspecto falso dessa pessoa. E aí, na Seitonoye, a gente também acredita e aprende que tudo é reflexo da mente. Então, se a gente acredita no aspecto falso daquela pessoa, é aquilo que vai se manifestar. Que lindo, me emocionei com a sua explicação, minha querida Aline, muito lindo. Obrigada, doutor. Eu me emocionei com as suas experiências, né? A gente vai se emociona. E é assim os diálogos. Isso. Pode falar para a doutora Marisa, desculpa. Então, sentir pena, né, e sentir dó de alguém, na realidade é julgamento, né? Você está julgando a pessoa como incapaz. E Deus não sente pena nem dó da gente, né? Porque Ele acredita profundamente na nossa capacidade, né, de sair de qualquer situação, de qualquer desafio, né? Então, Ele tem plena confiança, né, no Filho de Deus, no Filho dele. Então, nós não devemos, né, julgar as pessoas acreditando que ela é incapaz. Muito pelo contrário, muitas vezes ela é muito mais forte do que a gente imagina, né? Então, ela é muito mais capaz, né, do que a gente imagina. Ela tem a força realmente necessária para superar qualquer tipo de situação e problema. E, às vezes, a gente fica julgando, achando, nossa, coitado, né? Muito pelo contrário, muitas vezes aquela situação é que vai fazer com que a pessoa cresça, se desenvolva, manifeste plenamente sua capacidade, vá realmente para o seu lugar no mundo, vá para o seu progresso, para o seu sucesso, para a sua realização, passando pelas adversidades, né? Então, a gente sempre deve olhar as pessoas assim, com esse olhar de Deus, né? Porque acreditando e confiando realmente na pessoa, sem nenhum tipo de julgamento, né? Muito bem, porque na minha visão sobre esse ponto tão bem elencado pela querida Gardênia, a compaixão talvez seja a palavra mais indicada, né? Exatamente
compaixão. Né? A compaixão, né, é você olhar o outro com os olhos de Deus. Né? É você olhar o outro, né, como extensão de você. Isso, para mim, é uma riqueza tão grande que a Seitiané nos proporciona, me proporciona, né, de sentir, de ter esse olhar. Né, tem um livro extraordinário do professor, do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, está aqui do meu ladinho. Eu tenho livros espalhados em tudo quanto é canto aqui perto do meu local de trabalho. Mas na última página aqui desse livro, ele fala sobre esse amor que dispensa até o despertar. Diz assim: nada existe que não possa ser curado pelo amor. O amor cura tudo, o amor aceita tudo, todas as críticas, a arrogância, a sevícia, nada conseguem perante o amor. A espada brandida acaba se corroendo. O fogo lançado tem as labaredas endurecidas, que se transformam em acolchoados vermelhos de seda. O amor parece frágil, mas é extremamente forte. O amor é forte porque não exige retribuição. O amor verdadeiro é aquele que só concede, e por isso é só alegria. O amor abandona tudo. O amor dispensa glória, posição social, fortuna, orgulho e até o despertar espiritual. Vou pular um trecho e vou para outra. Diz: o mundo do amor é profundo, não tem fim. É a fonte de alegria que jorra de maneira inesgotável. Feliz é quem experimenta intensamente um amor doce, capaz de derreter a alma. O amor desce até o nível de um simples mortal, pega-o nas mãos e o conduz. Trata-se de pura alegria, não de louvor ao sacrifício. O amor dá, acende a luz, acolhe as pessoas no peito e salva-as com seu calor. Então, quando a gente está falando sobre se colocar no lugar do outro, na história que eu relatei agora há pouco para vocês, é fácil a gente se colocar no lugar do outro. É difícil, talvez, a gente se colocar no lugar do outro quando o outro apresenta uma, digamos, uma situação, uma reação, às vezes violenta, às vezes agressiva, né? Porque acho que é importante a gente, não é? Vocês concordam comigo, minhas amigas, né? Não é só se colocar no lugar do outro em situações fáceis, né? Se colocar no lugar do outro até mesmo nessa situação, às vezes, em que a pessoa ela não sabe se expressar. E quando a gente pensa isso, a gente está falando até mesmo no ambiente familiar, se colocar no lugar dos nossos pais, se colocar no lugar de nossos irmãos, no lugar do cônjuge, né? Se colocar no lugar de um colega de trabalho, de um superior, de um subalterno. Eu estava numa loja essa semana, e aí, enquanto estava sendo atendido, aí passou a gerente e uma funcionária comentou com a gerente: olha, vai atrás do fulano está chorando. Né? E aí a pessoa foi e disse, aí a pessoa que estava me atendendo, muito descontraída, né? Uma jovem falou assim: ele chora por tudo, né? O homem não chora. Aí eu brinquei com ela, falei: olha, acho que você está errado, acho que o homem chora sim. Ela falou assim: não, o homem não chora, né? Engole o choro, brincando, é tudo na brincadeira. E aí a outra pessoa foi lá e disse, né, que alertou a gerente: olha, ele está passando por algum problema em casa, desde manhã ele está choroso. Né? E aí eu achei, sabe, bem interessante essa questão. Então, por exemplo, dependendo dessa visão, se você acha que eu e o outro somos um ou não, é a forma que você vai lidar, mesmo sendo um funcionário seu, um subordinado seu. De novo, volta aquele ponto, né? Eu e o outro somos um. Né? Se colocar no lugar do outro, e aí eu traria um outro ponto para vocês, Gardenia. Não, sabe, talvez se colocar no lugar do outro não é suficiente. Se a gente se colocar no lugar do outro com as nossas experiências, como as nossas queridas duas orientadoras nos falou agora há pouco. Cada um de nós temos as nossas próprias experiências, não é verdade? Então, não adianta eu colocar-me no lugar do outro com as minhas experiências. Só vai ter validade se eu me colocar no lugar do outro sentindo as experiências dele. Então, no caso, por exemplo, de um pai, só vou entendê-lo melhor e me colocar se eu me colocar no lugar dele com as dores deles, com as limitações dele, né, com as vivências que ele teve. Aí eu consigo, de fato, né, quando eu dizer a sua dor, eu sinto a sua dor, né, eu te escuto.
né? Porque às vezes a gente ouve, mas não escuta, sabe? A gente tem que escutar as pessoas, sabe, com o coração, né? É exatamente isso, né? Pode falar, Aline. Não, é que eu estava relembrando aqui de uma passagem do livro A Verdade da Vida, volume 18, em que um adepto pergunta para o mestre sobre, assim, mestre, já que todos são filhos de Deus, perfeitos, e a gente, em minhas palavras, né, não deve sentir pena e tudo mais, se uma pessoa, por exemplo, um amigo, está em luto, né, perdeu um familiar, eu devo chorar, eu devo falar palavras de condolências, isso não seria um pouco contraditório, né, com a nossa crença? E acho que a resposta do mestre vai muito na direção do que o Dr. Carlos trouxe, desse olhar do amor, de sentir junto mesmo, com o mesmo coração. Que aí o mestre lhe responde, não, por mais que a gente acredite que a vida é eterna, que todos somos perfeitos, faz parte do nosso amor a gente eventualmente chorar, se for aliviador, falar palavras de condolências, unir os corações para sentir o que aquela pessoa está sentindo, mas passado esse momento de acolhimento, é importante, paulatinamente, né, aos poucos, elevando esse amigo, né, esse colega para o caminho da luz, para a compreensão da verdade, de que a vida é eterna, de que todos são filhos de Deus, de que a matéria não existe. Então, acho que esse profundo amor da gente, às vezes, sentir a empatia e, às vezes, se afundar um pouco nessa mesma tristeza, ela não pode parar por aí. A gente também pode vivenciar isso, mas depois se voltar para a luz, né, se elevar. Acho que esse relato me fez lembrar dessa passagem bem interessante, né? É muito, muito interessante mesmo. É aquela coisa de você ter esse aprendizado, né? Não para julgar, né? Mas para compreender realmente o outro, né? Às vezes a pessoa está passando por aquela situação e ela precisa mais de um abraço, né? De um acolhimento, de um carinho, sabe? De uma força, de um apoio, sabe? De uma presença de amigo mesmo, sabe? De você estar junto, olha, estou aqui com você, entendeu? Né? Vamos estar juntos. Às vezes a pessoa não tem força nem de fazer uma oração, às vezes ela está sem força até de fazer uma sutra, né, Carlos? Né? De fazer, Exato. né? Às vezes ela não tem essa força, né? Não está naquele momento, né? E é ali que a gente, olha, estou junto, eu faço com você, né? Eu estou aqui, né? Isso que é realmente ser empático. O preletor Luciano. Uhum. Não, desculpa, me perdoe ter lhe cortado. Imagina, querido. É que você falando disso, né? É que é interessante, né? A gente vai ouvindo e aí vai vindo lembranças automaticamente, né? E aí eu lembrei do nosso querido ex-presidente nacional da Associação dos Jovens, preletor Luciano Sundin do Lago, né, de uma presidente, né, acho que vocês devem lembrar dessa história, de uma querida presidente da JSI regional. A JSI, para quem não sabe, é a Associação dos Jovens da Seitione da região da Seitione. A gente carinhosamente fala a JSI, né? E estava passando por uma presidente, estava passando por uma série de dificuldades e pediu orientação, né, para o preletor Luciano, que era o presidente nacional. E ele orientou que devia praticar a meditação Shinsokan. E ela disse, eu não tenho força para praticar a meditação. Então, ele disse exatamente o que a preletora Marisa falou agora. Ele falou, não tem problema, vou fazer contigo. E aí combinaram todos os dias, se não me falha a memória, às 6 horas da manhã, e durante 30 dias, 6 horas da manhã, ele estava ali pronto para fazer a meditação Shinsokan com ela. Né? Acho que é nessa direção que a gente deve ir, não é? Ir lá, pegar na mão. Acho que na Seitione está cheio de exemplos assim. Né? E lembrando que, às vezes, tem pessoas que elas não querem ser amadas por uma série de fatores. E elas vão fazer de tudo para que você não se coloque no lugar dela. Não é? Verdade, verdade. Eu estava também no outro seminário de crianças agora, e tinha uma criança, mas que era terrível, né? Nessa época tinha, isso, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou bem jovenzinho ainda,
mas já faz algo aí próximo, em torno de 30 e poucos anos, a história que eu estou trazendo aqui para vocês. E havia em torno de 800 crianças na academia de Ibuna. Imagina isso, 800 crianças, né? E elas super agitadas, era início de seminário, 2 dias, mas havia uma criança que deveria ter lá seus 9, 10 anos, que estava dando muito trabalho para a comissão organizadora. E nenhum tipo de tentativa que se fazia tinha algum resultado. Ele era agressivo, batia em outras crianças, era agressivo até nas palavras com os coordenadores, com os tios, muitas vezes queria, inclusive, até partir para a agressão. E chegou, mas só que ninguém desistiu. E chegou um momento que o coordenador geral nos chamou e disse, olha, é o momento de nós mentalizarmos e visualizarmos a imagem verdadeira. Por trás de toda essa agressividade, sem dúvida alguma, existe uma criança ali clamando, pedindo, por favor, me ame, né? Por favor, né? Me faça sentir importante. E essas palavras do coordenador geral tocaram profundamente o coração de todos nós. E aí, num dado momento, fazendo também essa mentalização, oração, cheguei até no Santuário Rousseau, eu era bem jovem ainda, tinha lá pouco tempo ainda como divulgador da Seitianoye, e aí me veio uma vontade imensa de me aproximar dele. Me aproximei, né, tentei, falei assim, posso lhe dar um abraço? Ele olhou para mim com desconfiança e perguntou, por que você quer me abraçar? Eu falei, porque eu senti vontade, né, porque eu ainda não tenho idade para ser pai, mas eu juro que se eu tiver, o dia que eu puder ser, o dia que eu tiver idade para ser pai, eu queria que meu filho parecesse com você. E de fato, né, então o cabelo dele, né, o nariz mais alargado, né, então era parecido um pouco comigo mesmo. E aí ele olhou para mim, ele falou, tá bom, pode. E aí eu abracei. No que eu abracei, né, eu comecei a sentir, eu senti, pensando mentalmente, eu e você somos um. E aí, naquele momento, eu senti emoção e comecei a chorar. E aí, ele me perguntou, por que você está chorando? Porque eu sinto o quanto Deus te ama. E aquela criança, naquele momento, começou a chorar também. E isso foi o suficiente para ele gradativamente ir mudando toda a postura dele, todo o conteúdo, o contexto ali, né, de violência, aceitando o carinho dos coordenadores, e chegou um momento que ele queria ficar o tempo todo perto dos coordenadores, aceitando o amor, né, que estava ali. Então, isso sabe, também a gente vencer a barreira do outro que acha que não merece ser amado, mas que é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Uhum. E acho que esse é o... Desculpa, Gardene. Não, pode falar. Que eu acho que esse é o ponha-se no lugar do outro que a gente está falando profundamente aqui, que não é o ponha-se no lugar do outro material, é o ponha-se no lugar do outro verdadeiro, sabe? Porque quando a gente se apega no aspecto material, a gente vê os defeitos, a gente vê as falhas, mas quando a gente se põe no lugar do outro e vê realmente a natureza divina daquela pessoa, é isso que se manifesta. Então, o mestre tem uma oração que eu li esses dias, né, acho que do dia 13 de março, mais ou menos, que estava dizendo o quanto, às vezes, as pessoas têm um pouco de repugnância, às vezes, de uma aparência física de alguém, e por que que isso acontece? É porque, às vezes, as pessoas, por mais que tentem amar aquela pessoa com um aspecto repugnante, estão querendo amar a matéria, e não a essência. Então, quando a gente passa a transcender esse aspecto fenomênico, passa a enxergar para além da matéria e olhar o aspecto verdadeiro, qualquer aspecto repugnante deixa de existir porque ele não tem existência real. E isso ficou muito forte para mim por causa da minha avó, né, que está vivendo uma situação um pouco parecida. Ela está bastante idosa e ela precisa de imensos cuidados, assim. As pessoas têm que trocar a fralda dela, tem que dar comidinha na boca dela, tem que dar banho, tem que limpar a dentadura. E aí são coisas que, às vezes, as pessoas podem ter nojo, falar, nossa, mas que coisa. Só que quando a gente transcende esse aspecto material e olha só o amor, só o que ela representa, sabe? Isso tudo desaparece. E é fácil, sabe? Então, acho que é muito bonito. O ensinamento é maravilhoso, gente. Esse ensinamento é divino mesmo, né? Porque, que nem você falou da Aline, da sua avó, né? E eu cuido aqui da minha mãe, né?
e ela está com 92 anos, dona Dalgisa, preleitora, né, da Seitianoye, né, e ela tem demência senil. Mas aí eu ficava assim, às vezes eu ficava assim falando, né, nossa, mas por que a minha mãe está assim, né? Por que ela está assim tão, né? Às vezes tem momentos tão debilitados e desafiadores, né? E aí eu penso assim, né, que não é só uma questão de, eu cuido dela, não, é ela que está cuidando de mim, né? É ela que ainda está aqui presente, cuidando da família, né? Ela é a cuidadora, né, da gente, seus filhos, né? Porque ela nos está permitindo exercer as virtudes da paciência, do amor verdadeiro, do cuidar do outro, né? De manifestar esse amor profundo realmente, que acolhe, que abraça, né? Então, todos os dias assim eu vejo assim aquele amor, ele vai crescendo, ele vai transbordando de você, e esse é o cuidado, né? Esse é o cuidado verdadeiro, né? Então eu falo sempre para ela assim, mamãe, a senhora está cuidando de mim? Ela fala assim, sim, estou cuidando, né? Mas a gente sabe, né, que todas as necessidades delas é apenas físico, né? Mas o cuidado espiritual que a presença dela exerce na nossa família transcende todas as manifestações fenomênicas, né? E esse é o verdadeiro lugar de existência nesse mundo. Nós estamos aqui presente nesse mundo para exercer esse amor, para manifestar esse amor verdadeiro, né? Para fazer com que esse homem, filho de Deus, ele tenha uma existência real e prática no nosso cotidiano. Então, esse realmente a percepção dessa imagem verdadeira, ela só vem quando a gente está conectado com a nossa imagem verdadeira. Daí a gente consegue ler a legenda, né? Que nem o preleitor Carlos falou daquela criança, né, que estava toda lá agitada, mas na legenda estava lá escrito: preciso de ajuda, preciso de um abraço, preciso de carinho, preciso de amor, né? Através de toda aquela agressividade, existe algo ali que precisa ser lido. E é esse o papel da empatia, é ler por trás das manifestações fenomênicas a verdade que está ali presente e escrita para a gente ter esse entendimento. Maravilhoso. Estou até sem palavras, assim, processando tudo isso no coração, né? Mas eu tinha essa pergunta que foi respondida, né? Porque quando a gente olha com os olhos fenomênicos, a gente realmente quer mudar a situação do outro, né? Poxa, mas que triste, tá precisando de cuidados, alguém que dá comida na boca, alguém que, né? Poxa, podia mudar essa situação, ou alguém que está numa outra situação também de vulnerabilidade, de dificuldade, a gente quer tirar aquilo da pessoa, quer mudar, né? Mas pelo que vocês me falaram, então, como transformar essa situação que o outro se encontra, como ajudar efetivamente, seria pela manifestação do amor, então. Sem dúvida, não é? O amor é que tudo resolve, né? E lembrando, né, o amor não é você simplesmente... Porque hoje o amor ele é uma palavra muito utilizada, mas de forma nem sempre verdadeira, né? A gente vive hoje num mundo em que as informações elas são em tempo reais, não é verdade, né? Então, e justamente quando a gente pensa nas redes sociais em que você pode demonstrar esse amor de se colocar no lugar do outro, esse amor afetivo, o amor que você sente a alegria do outro, a dor do outro também, mas ele também acaba servindo muitas vezes de palco para as manifestações, às vezes justamente o contrário disso, né? Que é chamado dos haters, né? Então, outro dia eu estava numa rede social e apareceu o vídeo
de duas garotinhas, talvez vocês também já devam ter visto duas irmãzinhas gêmeas, que elas têm uma doença rara, sobretudo porque as duas nasceram com isso, que é aquela do envelhecimento, né, precoce. Elas são criancinhas, então elas têm a fisionomia, né, totalmente diferente do padrão tradicional. No primeiro momento, quando eu olhei, me chamou a atenção esse aspecto diferente, né, fora do padrão. Mas aí eu continuei vendo, aí fui lá, coloquei lá para ver mais vídeos ali na sequência, e aí eu fui me encantando com aquelas meninas, né, com o amor daquela família para com as meninas, e aí, de repente, aí, por causa disso, acaba aparecendo várias vezes os vídeos delas, né, e aí eu faço questão de estar curtindo e tudo mais para impulsionar mesmo, mas aí aparece aquela coisa da maldade implícita das pessoas, né, que fala, que coisa horrorosa, sabe, tira esses ETs daí, mas e a gente vai percebendo muito esse tipo de coisa, né, em várias situações. Mas por trás, né, mesmo dessa pessoa, por exemplo, que age dessa maneira, né, disseminando ódio, disseminando essas coisas negativas, tristezas, né, a gente percebe, pode analisar, se a gente analisar, um profundo vazio no interior dessa pessoa, que ela só se sente. Então, isso também a gente se colocar. No primeiro momento, dá até uma revolta na gente de ver, mas por que tamanha maldade? Mas quando a gente começa a analisar, a gente vai ver, por exemplo, que tem tantas pessoas que ainda não têm Deus dentro do coração delas, né, que ainda, né, que para poder se promover precisa destruir a imagem do outro, ou seja, justamente o oposto daquele, de se pôr no lugar do outro, né, justamente porque acha que é uma coisa diferente da dele, é distante da dele, e ele quer destruir aquela imagem. Mas, em última análise, talvez a gente poderia até pensar, ela está tentando destruir a si mesma. Porque quando olhamos de uma forma mais profunda, dentro desse prisma espiritual, que a nossa querida Aline nos disse, né, não é físico. Olhando fisicamente, somos separados, somos diferentes. Mas quando a gente olha a vida sob o prisma, sobretudo da lei de causa e efeito e a lei da atração dos semelhantes, a gente sabe perfeitamente que essa vida não começou no dia em que esse corpo carnal nasceu e nem vai terminar quando ele já não nos servir mais. Não é mesmo? Né? Então, e que cada prática, cada ação que eu tenho vai gerar uma consequência, uma reação que eu poderei colher nessa ou numa próxima encarnação, mas eu vou colher. Mas são pessoas ainda, né, que carecem desse sentimento de unidade com o outro. Ainda veem as pessoas do ponto de vista material. E cabe-nos, então, nós que fomos tocados e temos já essa sensibilidade, que temos a espiritualidade aflorada dentro de nós, e, sobretudo, que conhecemos o ensinamento da Seichonoye, difundir cada vez mais esse ensinamento do amor, da unidade entre um e o outro, que é mais do que o empático, porque o empático é se colocar no lugar do outro. Nós começamos o programa eu afirmando que quando a gente analisa, né, o amor que a Seichonoye prega, se colocar no lugar do outro, é mais do que ser empático. Porque dentro da empatia ainda você vê o outro separado de si. Né? O que a gente fala do amor que a Seichonoye pregou é aquele que nem existe outro, mas o que existe é sempre a manifestação da misericórdia de Deus, ou Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, né, que está ali manifestando para eu poder enxergar algo que está dentro de mim. É a misericórdia de Deus querendo me salvar através daquela pessoa, daquela circunstância, daquela situação que está sendo vivida, positiva ou negativa. Isso mesmo, isso mesmo. E aí... Pode falar, doutora. Pode falar. Não, assim, eu só estava pensando assim, né, de o quanto que aquela pessoa também precisa, né, de estar se ouvindo, né, de estar se entendendo. Então, às vezes ela vai lá, faz um comentário super pesado em relação a outra pessoa, e isso está só refletindo aquilo que está dentro dela, né? Que está dentro da pessoa, né? Por que ela não olha para si mesmo, né, e vê? Porque a gente só consegue dar realmente aquilo que está ali dentro. O mundo de fora é só reflexo daquele mundo interno, né? Então, quando eu vejo assim esses comentários às vezes bem pesados assim em determinadas postagens, eu fico pensando assim, nossa, o que será que está ali dentro, né?
dessa pessoa, né? Para ela fazer esse comentário tão pesado, né? O que está acontecendo dentro dela, né? Que ela consegue assim expressar somente o ódio, né? A mágoa, deve ter muita mágoa, muito ressentimento aí dentro para que ela possa se expressar dessas maneiras, porque o campo emocional ele é muito rápido, né? Quando a gente vê, a gente já brigou, a gente já xingou, a gente já se emocionou, a gente já. E só que daí, depois que a gente pensa, nossa, precisava ser dessa maneira, precisava ser desse jeito, precisava ser dessa forma, né? Existem outras formas da gente se comunicar com o outro sem ser necessariamente pela agressividade, né? Então, a gente precisa fazer sempre essa autorreflexão para que a gente possa perceber até que ponto realmente o que eu estou fazendo com todo o amor que eu recebo, né? Porque a gente está recebendo amor o tempo todo. Todas as pessoas estão recebendo amor o tempo todo, porque Deus vive dentro da gente, né? E Ele é o amor, né? Então, todas as pessoas são capazes de amar, né? Então, por que elas não amam? Né? Por que elas não expressam esse amor se são todas capazes de amar? Então, porque ela realmente tem essa grande dificuldade de olhar para dentro, né? De se ver por dentro e realmente fazer essa reflexão profunda. E nós aqui na Seichonoye temos a meditação Shinsokan, né? A meditação Shinsokan é exatamente esse olhar para dentro, né? Fechar os olhos, né? Para os 5 sentidos, né? E olhar realmente para o nosso interior e fazer os nossos próprios processos de curas internas, né? De fazer essa cura interna, manifestando a perfeição do nosso interior através dessa conexão com Deus, né? Com essa conexão com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa natureza divina. Uhum. Um ponto que eu queria comentar, que a professora trouxe, é que do lado individual, né, do ser, é importante essa autorreflexão, por exemplo, através da meditação, entre outras práticas, mas às vezes para quem está de fora, principalmente a gente que está nesse caminho, né, do desenvolvimento espiritual, estudando bastante, a gente vai desenvolvendo uma sabedoria que a gente começa a identificar o que seria uma melhor conduta. Então, por exemplo, de fora, eu vejo que aquela pessoa ela deveria praticar meditação, né? Puxa, se ela praticasse a meditação, as coisas iam se resolver. E aí, eu vou lá para aquela pessoa e falo, ó, tem que praticar a meditação Shinsokan. Muitas vezes a gente cai nesse lugar de uma mente crítica que acaba julgando a situação daquela pessoa no contexto que ela vive e esquece que, na verdade, o papel daquela pessoa é refletir, é praticar, é se desenvolver individualmente. Mas o nosso papel que está de fora é de, novamente, né, resgatar isso, põe-se no lugar do outro, identificar realmente a natureza divina daquela pessoa, encontrar dentro daquela pessoa quais aspectos positivos, perfeitos, maravilhosos existem e elogiar e sorrir. E realmente fazer da vida dessa pessoa, envolver a vida dessa pessoa com alegria, né, com o paraíso realmente que a gente fala aqui na Seichonoye. Então, uma das formas da gente ajudar é a gente envolver com amor e também, eu diria, né, contribuir com o movimento de iluminação da humanidade. A gente se dedicar a esse movimento, né, a Seichonoye, seja ajudando ali no lanche, numa reunião, para quem aí nunca foi numa reunião presencial, ajudar ali na recepção, convidar pessoas para conhecer o ensinamento, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. São formas da gente ajudar, né? Eu acho que a Seichonoye é esse ensinamento que prega o amor, né? E o amor está também, às vezes, no silêncio. A gente silenciar e só envolver, não ficar julgando com a mente crítica. Exatamente. Perfeito, muito obrigada, muito obrigada. E aí a Aline trouxe para a doutora Marisa também, né? Todos trouxeram aí experiências e práticas que a gente pode colocar, né? Realizar para nos colocar no lugar do outro, para desenvolver esse amor dentro de nós. E a Seichonoye, a gente já está caminhando aí para o final, mas para encerrar, a Seichonoye fala sobre as 4 mentes imensuráveis, né? O que seriam essas 4 mentes imensuráveis? Como a gente aplicaria isso no nosso dia a dia? Tem a ver com colocar-se no lugar do outro? Como é que é essa história das 4 mentes imensuráveis? Quem poderia nos trazer essa reflexão?
Pode começar com a querida Aline. Posso. Bom, as 4 mentes mensuráveis, elas são como a representação da mente de Deus. A gente pode até falar em outras palavras, como se fossem 4 sentimentos sinceros, 4 virtudes infinitas. É como se a gente realmente vivenciasse, através desses 4 sentimentos, o verdadeiro e mais profundo amor de Deus. Então, quais seriam esses 4 sentimentos, né, que são descritos aí nesse termo budista, 4 mentes mensuráveis? A gente fala que é a caridade infinita, que é a mente que busca remover os sofrimentos das pessoas, dar conforto, felicidade. A piedade infinita, que é a mente que busca tornar a vida do outro mais prazerosa. A alegria infinita, que é aquela mente que se alegra com a felicidade do outro como se fosse a nossa própria. E a abnegação infinita, que é a mente que liberta, é a mente que é livre de apegos. Então, quando a gente conhece, né, essas características dessas 4 mentes imensuráveis, a gente começa a compreender profundamente o que é o amor. E aí, na nossa vida cotidiana, quanto mais a gente buscar praticar, né, no nosso cotidiano, essa mente, essa forma de pensar, essa forma de agir com essas 4 mentes, mais a gente vai vivenciar o paraíso aqui, né, o paraíso repleto de amor. E aí, uma das práticas que a líder da Iluminação Gardênia comentou, para a gente experienciar, praticar, contemplar essas 4 mentes mensuráveis, é a meditação Shinsokan, para contemplar as 4 mentes mensuráveis. Então, eu dei até uma pesquisadinha aí no YouTube, vocês conseguem encontrar e praticar aqui pelo YouTube mesmo. Então, é uma forma da gente sair desse lugar só do ego, que busca os benefícios só para nós e expandir para o outro, sabe? É um amor mais elevado, que engloba não só nós, seres humanos, mas também até mesmo os animais, os vegetais, os minerais. É um amor realmente grandioso, o amor de Deus. Eu diria isso, mas com certeza tem muito mais, são preletores, fiquem à vontade para complementar. Mas quem sou eu para completar, né, uma explicação tão bela, não é, Marisa? Né? Então, sintetizou de forma extraordinária, né? É justamente reconhecer, acho que Deus dentro da gente, é a própria mente de Deus, e ela está dentro de nós, né? E acho que fecha muito bem, Aline, o que você disse com a Marisa, né, falando dessa coisa de você buscar dentro, reconhecer dentro de você essa mente divina, né? Reconhecer a infinita bondade, a abnegação infinita, a alegria infinita, porque quando eu reconheço isso dentro de mim, naturalmente eu passo a reconhecer isso no mundo ao meu redor, né? Todas as coisas são motivos de grande alegria, né? E para ir encerrando então a minha participação aí, né, no livro Reflexões sobre a Vida, do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, no capítulo Amor, página 91, ele fala que o amor tudo embeleza. Ele diz assim: se observarmos este mundo com a mente serena, veremos que está preenchido da infinita glória de Deus. Percebemos que as flores do campo, as borboletas, os pássaros que voam no céu, as pedras do caminho, as casas, as árvores, as montanhas, tudo faz parte da amorosa mão de Deus estendida para nós. Esta vida não foi criada por uma vontade arbitrária chamada acaso, nem com base num cálculo simplista chamado conveniência. Só temos de considerar que foi criado por uma sabedoria muito mais rica e bela. Não foi criada da forma como é simplesmente porque é adequada ou necessária. Só o fato de que aquilo que é adequado existir em quantidade necessária já é extraordinário. Mas no projeto de Deus existe algo superior a isso, ou seja, a abundância, a beleza. E aqui, amigas e amigos que nos acompanham, o professor Seiichi, ele fala sobre as flores, né, que mesmo, por exemplo, nas montanhas mais distantes, existem inúmeras flores silvestres que elas desabrocham e caem sem que ninguém veja esse desabrochar. E que essas flores, elas têm uma beleza indescritível, muito superior ao necessário para atrair, por exemplo, as abelhas, os insetos, para fazer, então, a proliferação. Então, ou seja, essa é a beleza da vida, diz o professor Seiichi, da arte em crescimento.
e que até hoje nenhum escultor, nem fabricante de flores artificial conseguiu criar. Elas são demasiadamente belas. E aí diz, desse modo as criações da natureza vão além do que é necessário e transcendem a sobrevivência do mais apto. Vemos nisso o amor infinito de Deus. Não é possível explicar esse fenômeno com palavras que não seja amor. O amor embeleza mais que o necessário. E aí, vou pular um trecho e ele fala assim: por que você vive nessa pobreza? Por que não se torna mais bela? Por que se satisfaz com essa vida miserável? Por que carece do rico sentimento de amor? O amor envolve tudo como a indumentária. Né? E a gente precisa, então, aprender a sair da nossa posição e aprender a se colocar na posição do outro, sempre com esse olhar divino, com o olhar de Deus. Muito obrigado. Isso mesmo. Nossa, vocês dois são maravilhosos, hein? Aqui é quem está falando, né? Ela já está exercendo. Né? O que eu reconheço nos outros é o que está dentro de mim. É maravilhosa mesmo. É aquela coisa linda, né, de amar, né, de usar esse amor, né, esse amor transbordante que existe dentro da gente, né? Então, só a imagem verdadeira vê imagem verdadeira, né, gente? Então, vamos nos conectar com a nossa imagem verdadeira de Filho de Deus, sabe? Vamos olhar para nós mesmos de uma forma mais positiva, mais otimista, mais alegre, mais consciente, né? Para que essas 4 mentes imensuráveis realmente se manifestem plenamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de ver o mundo, né? Esse amor verdadeiro, ele é sublime, ele é divino, né? Todos somos capazes de amar dessa maneira, né? Temos o Deus no nosso interior que nos permite viver essa experiência divina, né? Essa experiência verdadeira de atitudes e palavras positivas diante da vida, né? Que Deus se faz presente em nosso viver diário. Então, a gente precisa realmente não ter medo de amar, né? Usar esse amor em abundância junto com as pessoas, amar de verdade mesmo. Não tenha medo, é tão fácil, é simples, né? A nossa natureza divina, ela é simples, ela é fácil, né? É só permitir com que a vida flua. Permita com que a vida flua dentro de você, dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro das suas relações cotidianas, relação com o marido, com os filhos, né? Com os pais, com os familiares, com os amigos. Permita com que esse amor transborde. E a gente realmente vai viver uma vida digna de filho de Deus que já somos. Né? Obrigada. Muito obrigada, amigas preletoras. Preletor, muito obrigada por ter, né, nesse diálogo, permitido que os nossos corações se preenchessem de ainda mais amor, né? E vamos transbordar esse amor por aí, né? Nos colocando no lugar dos outros e preenchendo nossa alma, nosso coração de muito amor. Vocês que estão nos assistindo também, compartilhem esse vídeo para que o coração de mais pessoas seja preenchido de muito amor, né? Por meio desse diálogo, esse estudo tão profundo, maravilhoso que tivemos hoje. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela contribuição, né, de todos os preletores. Obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Não deixem de compartilhar para esse amor e todo esse ensinamento maravilhoso chegar ao maior número de pessoas. Obrigada a todos e até a próxima, amigos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Aline, Carlos, Ardênia, muito obrigada, muito prazer imenso estar com vocês. Tchau, tchau. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. No dia 14 de abril de 2024, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Rosô do Brasil. Na mesma oportunidade,
viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Roseau dentro do portal da Seitonê do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seitonê espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Roseau toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Roseau do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024. Presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonê de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seitonê do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitonê Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitonê do Brasil. Muito obrigado!